Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? E presta muita atenção nesse vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui eu vou falar porque o Bitcoin pode aí explodir no ano de 2020. Não só sou eu que estou dizendo isso, tá? Muitas pessoas, inclusive, pasmem, bancos que eram contra o Bitcoin estão falando isso, tá? Muitos fatores aqui estão sendo levados em consideração, tá? Aqui vou dar todos os detalhes. Se esse vídeo aqui não for aí o principal vídeo do canal até esse presente momento, vai ser um dos principais. Vou te falar aí com toda certeza, tá? Até porque há menos de uma hora eu fiquei sabendo de que o Banco Central brasileiro acabou reduzindo ainda mais a taxa de juros, né? A taxa Selic, é a taxa básica de juros. Isso vai comprometer sim o Bitcoin aqui no Brasil, tá? Positivamente, e ainda bem, tá? Isso vai fazer com que muitas pessoas aí que investam na renda fixa vão passar a investir em Bitcoin. Então é muito importante, se você tá pensando em investir em Bitcoin, se você pretende investir em Bitcoin, assistir esse vídeo até o final, que tem informação muito relevante, muito completa mesmo. E além disso, também compartilha com o geral inteiro, compartilha com aquele seu amigo que tá pensando em investir em Bitcoin, não tá muito satisfeito aí com a renda fixa, e já deixando muito bem claro, tá, que tudo que eu falar aqui não vai ser uma certeza, não é uma precisão. Claro que a gente traça aqui algumas previsões que são muito possíveis, tá? Mas lembrando, isso não é uma precisão, até porque ninguém aqui é profeta, mas as possibilidades aqui das coisas que eu falar acontecer são muito grandes, beleza? Só um recado agora para aqueles que não são inscritos, para se inscreverem no canal. Além disso, dá o like nesse vídeo, compartilha com geral, clica nesse sino de notificação. Se você quiser trocar alguma ideia comigo, então receber notificação pelo WhatsApp, basta adicionar esse número que tá passando aí embaixo na sua tela, aos seus contatos, e mandar um oi, tranquilo? Recado dado, vamos agora falar primeiramente sobre o porquê o Bitcoin no ano de 2020 poderia aí acabar tendo seu estouro, tendo seu boom. Simplesmente porque o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, está realizando massivamente, de forma completamente desordenada, o que se chama de Quantitative Easing, né? Mas o que seria isso? Isso aí é a compra de títulos de bancos para meio que favorecer os bancos, para que os bancos não quebrem, para que, segundo a visão ali do Banco Central, né, isso poderia acabar gerando desemprego, poderia gerar um grande crash na economia. Então, para que isso não aconteça, eles vão maquiando ali de forma completamente artificial os dados da economia, né, inflando a bolha, ajudando esses bancos que são completamente irresponsáveis financeiramente, fazem muita cagada, e vai lá o governo e ajuda, inflando essa bolha que uma hora vai estourar, e quando estourar vai ser merda para tudo que é lado, tá? Inclusive, quando a gente falar sobre crise financeira, a crise de 1929 se deu muito parecido com os fatores que temos aqui atualmente. Isso não quer dizer necessariamente que vai ter uma crise de hoje para amanhã, não. Mas está muito próximo sim, tá? Os fatores ali estão cada vez mais latentes, tá? E claro, possa ser que essa crise seja postergada? Sim, depende ali do capital que o governo tem para inflar essa bolha. Então pode ser que o governo leve ao mais longe possível essa crise, mas uma hora vai vir. Porém, em toda a eclosão aí de todas as crises até o presente momento, nunca existiu o Bitcoin, tá? Afinal, o Bitcoin foi criado depois da crise de 2008 para ser um tipo de salvaguarda aí para as pessoas. E esse tipo de maquiagem realizada ali pelo Banco Central dos Estados Unidos acabam deixando ali as taxas de juros cada vez menos interessantes, menos favoráveis, fazendo ali com que os investidores passem a investir em ações, né? Passem a sair da renda fixa para, digamos assim, a renda variável. E dentre a renda variável se inclui aí criptomoedas, Bitcoin. Então, muitas das pessoas ali que têm o dinheiro em renda fixa, e eu não falo isso somente lá nos Estados Unidos não, na Europa estamos vendo aí muitos países aí que estão tendo taxas de juros negativas, ou seja, para você deixar dinheiro no banco você tem que pagar, tá? Você está colocando dinheiro na mão do banco que vai tomar seu dinheiro emprestado para emprestar outras pessoas, tá? E você ainda tem que pagar por esse dinheiro que você está emprestando. Pode parecer absurdo aqui pra gente, mas isso acontece, tá, rapaziada? E na nossa realidade brasileira não está sendo diferente, tá? Há menos de uma hora atrás eu soube que o Copom realizou mais uma redução na taxa Selic para 4,5%, tá? Isso aí não é 4,5% ao mês não, é ao ano, tá? Então, se você pegar aí a inflação de alguns produtos, não compensa você colocar seu dinheiro na poupança, nem no Tesouro Direto mais, tá? Eu vejo aí o cálculo de alguns economistas que veem que alguns produtos que acabam saindo um pouco acima da inflação, não vale a pena você colocar o seu dinheiro nem no Tesouro Direto. E a questão é a seguinte, não para por aí. Estima-se que
daqui até fevereiro haja um novo corte, em fevereiro de 2020 haja um novo corte aí na taxa de juros que vai cair ali para 4 ou 4,25%, mais um recorde aí, digamos assim, de valores baixos aí em relação à taxa Selic. Isso poderia acelerar ainda mais o efeito, né, das pessoas migrando para outro tipo de renda. E não é somente isso, tá? Com a taxa de juros cada vez mais baixa aqui, contando com o nosso risco Brasil, todas essas péssimas notícias que chegam lá fora, isso acaba afugentando investimentos estrangeiros, tá? Porque olha só, o cara que é um gringo, ele fica pensando assim, por que eu vou investir meu dinheiro no Brasil com um tipo de percentual de retorno muito baixo com risco altíssimo? Então vou deixar meu dinheiro aqui nos Estados Unidos, vou colocar meu dinheiro aqui na ação de determinada empresa, e não vem dinheiro para o Brasil. E consequentemente com isso, o que acontece? O dólar vai lá nas alturas. E para que você preserve o seu poder monetário, para que você não perca poder de compra, o que você tem que fazer? Você tem que comprar ou dólares, que cada vez vai ficar mais difíceis, tá? Baixa que o governo, por meio de algum tipo de portaria, por algum tipo de decreto administrativo, vai lá e restringe compra de dólares. O que você vai fazer? Você vai acabar perdendo o seu poder de compra. Isso se você não comprar criptomoedas. Eu não falo aqui em relação a somente você comprar Bitcoin. Você pode comprar stablecoins, que é o valor lastreado em dólar, tá baseado em dólar. Então se o dólar ele valoriza um pouco, a moeda valoriza. Se o dólar desvaloriza, ele também desvaloriza junto, tá? Então você poderia meio que resguardar o seu valor com relação ao dólar, né? Se você comprar uma stablecoin. Mas também alguns indicadores econômicos mostram que nem o dólar vai aí possivelmente ser salvo caso uma crise venha a acontecer. E é nesse momento que o Bitcoin pode ser muito útil, tá? Só que eu não te falo para você comprar o Bitcoin depois que a crise chorar, porque aí todo mundo vai pensar como você, todo mundo vai querer correr para o Bitcoin e já foi o momento, tá? Tem muitas pessoas dizendo que o atual preço do Bitcoin na casa dos $7.200 tá perfeito, entre 7 a 7.500 tá perfeito aí para muitas pessoas entrarem. Já fazendo um tipo de aviso aqui muito importante, tá? Eu não digo que você vai investir em Bitcoin, comprar Bitcoins com o dinheiro que você precisa até o final do mês, ou então com o dinheiro que você está precisando. Não, não é isso não. O dinheiro que você tem na poupança, ou então o dinheiro que você tenha que não vai precisar, tá? Que você não vai precisar comprar nada, que você deixa destinado a alguns investimentos, você pode fazer aí a compra de Bitcoins, tá? E também lembrando que não é uma certeza que o Bitcoin vai disparar assim, mas pelo menos uma alta a gente espera aí com grande, digamos assim, com quase certeza. Certeza eu não posso dar aqui para vocês, mas com quase certeza. E assim, o período atual que a gente está passando está muito favorável a isso. Principalmente dada a questão do halving. Claro que há aí muitas nuances a serem meio que estudadas, porque muitas pessoas estão contando demais, estão meio que superestimando o halving, né? Coisa que aconteceu também com o Litecoin. Em relação ao Litecoin foi meio que algo, digamos assim, decepcionante. Isso poderia acontecer com Bitcoin? Sim, não no grau que aconteceu com o Litecoin, que reduziu 70% ali do poder de hash rate, mas possa ser que venha causar uma pequena redução sim, mas ao meu ver, dado aqui os vários índices de otimismo com relação ao Bitcoin, eu creio que será um tipo de redução que não vai ser muito grande, que não vai afetar aí a viabilidade da moeda, tá rapaziada? A moeda vai continuar segura, independentemente de qualquer redução. E além disso, eu vou até traçar um tipo aqui de exemplo, né? Falar para vocês o que poderia acontecer caso eclodisse aí uma grande crise mundial 3 a 6 meses depois do halving. Seria aí, digamos assim, um grande caos para quem queria comprar Bitcoin naquele período, tá? E para quem comprou antes vai estar aí bem resguardado. Mas como assim, Rodrigo? Explica melhor. Olha só, vamos aqui traçar uma situação hipotética, tá? Até porque ninguém é vidente, mandinar para dizer quando é que vai começar uma crise. Mas o halving do Bitcoin vai acontecer ali em meados de 2020, tá? E claro, vai reduzir ali a recompensa percebida ali por quem faz mineração, mas consequentemente também vai reduzir a oferta de Bitcoins. Bitcoin vai ficar cada vez mais escasso. E como vocês sabem, mediante a lei da oferta e da procura, se a procura pelo menos se mantém estável e aquela oferta daquele produto acaba caindo, consequentemente o preço vai subir. Imagina se a procura por aquele produto aumenta, então meio que dispara mesmo, tá? E a questão seria a seguinte, vamos dizer que acontece o halving, tem ali uma pequena redução no hash rate, no poder de mineração, as pessoas ainda não estão se dando conta do que está acontecendo, e depois disso, em agosto, estoura aí a grande crise mundial de 2020. Tá? Apenas um exemplo, tá? Não que vai acontecer necessariamente com toda certeza, tá? Mas vamos aqui colocar uma linha aqui imaginária, uma linha do tempo imaginária. E aí em agosto estoura essa crise.
as pessoas se dão conta de que tem que preservar o seu poder de compra, como está acontecendo lá na Argentina, tá? Que as pessoas ali mais sábias, mais experientes em relação à política econômica estão vendo que as indicações econômicas lá do presidente eleito, do poste da Cristina Kirchner, tá fazendo péssimas indicações, todo mundo está correndo para comprar Bitcoin. Só que isso não apenas no âmbito da Argentina, que tem apenas 40 milhões de pessoas, mas em âmbito mundial, de bilhões de pessoas. O que você acha que iria acontecer com o valor do Bitcoin? Iria estourar. E por que eu falo que seria um caos? Porque, como eu já falei para vocês, por causa do halving vai haver ali a redução do poder de mineração. E embora a blockchain do Bitcoin esteja muito mais experiente, esteja muito mais desenvolvida, tá? Numa situação como essa que muitas pessoas procuram e havendo a redução do poder de mineração, as redes ali de transferência de Bitcoin iriam ficar congestionadas e a taxa pipocaria. Então, para você transferir pequenas quantias em Bitcoin seria completamente inviável, dada ali a taxa caríssima. E claro, quem teria comprado antes, agora, ainda no final do ano de 2019, estaria meio que, primeiro, salvo do preço que poderia estourar, e além disso também livre das taxas ali de compra, né? Claro que a pessoa, se fosse transferir para outra carteira, teria que pagar por aquela transferência que não seria barato naquele momento. Mas quem comprar agora e holdar, né, digamos assim, para preservar o seu poder de compra, vai estar resguardado desse tipo de situação. Lembrando que isso aqui é uma conjectura, tá, rapaziada? Não é uma certeza que vai haver uma crise, mas a probabilidade disso acontecer, te garanto que não é pequena não, tá? É muito alta. E além disso, se você ainda não está convencido, tá? Vamos agora a uma declaração de um banco alemão, tá? Não sou eu, Rodrigo Guimarães, criptoentusiasta, que sou totalmente a favor de criptomoedas, então eu sou muito suspeito para falar sobre Bitcoin, mas vamos falar de um banco que inclusive já demonizou o Bitcoin, o Deutsche Bank. Para quem não sabe, o banco ele faz ali alguns tipos ali de análises futuras, como a gente está fazendo aqui, tipo de previsões que tem a grande probabilidade de acontecer, e eles fizeram meio que um tipo ali de imagine 2030, mais ou menos ali cerca de 10 a 11 anos à frente, o que deveria acontecer. E nesse relatório mostra que as criptomoedas vai aí se popularizar bastante e que já a partir do ano que vem poderia estourar. Lembrando, isso é um banco, tá, que falou isso, o banco que era contra o Bitcoin. Qual é o interesse do banco ser favorável agora ao Bitcoin? Porque, para quem não sabe, desde o início do canal eu falo isso, mas tem muita gente nova aqui que não viu esses vídeos, eu falo o seguinte: assim como todas as outras coisas que são novidades, Bitcoin tem 4 fases a ser passadas, tá? Ela já passou por 3, agora está indo para a 4ª fase. A primeira fase é quando passa a existir aquela novidade, só que ninguém conhece. O establishment ganha muito, estando no poder, acaba nem conhecendo esse novo tipo de tecnologia. A segunda fase é quando eles passam a conhecer, quando eles são informados sobre esse tipo de tecnologia, mas eles meio que ignoram para não dar audiência. A terceira fase é quando eles passam a criticar, passam a debochar, passam a desfazer daquela novidade, tá, dessa nova tecnologia, no caso do Bitcoin, e com desdém, tá falando, não, isso aí uma hora acaba, isso aí não tem muito futuro, acaba ali querendo desmerecer e manchar a imagem da novidade. E a 4ª fase é quando eles simplesmente não tem mais para onde correr, de fato eles reconhecem, né, eles jogam a toalha e falam, não, de fato aqui isso tem futuro, isso aqui é a tendência de futuro, isso vai acontecer, coisa que já está passando a acontecer com o Bitcoin e com as demais criptomoedas, pelo menos as principais delas. E justamente falando sobre Bitcoin, falando sobre halving, teve um analista, um gestor de fundos que falou que o Bitcoin pode chegar ali a cerca de 50 mil dólares depois do halving. Será que isso é verdade? Será que é um exagero? Olha, eu não diria esse valor todo, mas eu acho muito plausível sim que de fato o Bitcoin possa ultrapassar com quase certeza ali os 20 mil dólares, principalmente no final de 2021, tá? Inclusive nessa matéria aqui que eu peguei do portal do Bitcoin, esse analista ele faz aqui um retrospecto histórico, mas eu faço questão aqui de falar para vocês, tá, de fazer essa observação que não foi levada em consideração, que embora os outros halvings que aconteceram em 2012 e 2016 são muito parecidos com o que vai acontecer agora, a situação é diferente, tá? Todo o contexto é diferente, o Bitcoin está muito mais conhecido, então o percentual de valorização da criptomoeda em 2012 foi muito maior do que de 2016, e o percentual que houve no halving de 2016 vai ser muito maior do que o halving que vai acontecer em 2020. Isso aí eu posso dizer com total clareza, não estou aqui contra o Bitcoin não, só estou aqui enxergando a realidade, mas não estou dizendo que não vai ser vantajoso, só estou falando aqui para a gente não ficar imaginando muito, tá? Ficar também criando um cenário muito colorido, muito meio que arco-íris, e chegar lá e não ser
aquilo tudo como se imaginava, como aconteceu com a Litecoin, tá? Mas eu acho que vai ser aí um sucesso. A questão do halving, ainda tô acreditando sim que vai acontecer um pouco, para não dizer muito diferente do que aconteceu com a Litecoin, mas também que não vai ser essa coisa toda. Mas a análise desse cara aqui não cabe a mim nem a ninguém questionar, só cabe aqui eu repassar para vocês, tá? E ele fala que o Bitcoin, até o final de 2021, né, um ano depois do halving, assim como aconteceu nos halvings anteriores, pode chegar de 20 mil a 50 mil dólares, tá? Ele pega aqui, ele fala aqui, o primeiro halving de 2012, a moeda valia cerca de 10 dólares, acabou valendo cerca de 1.000 dólares em 2013. E claro que depois de ter um halving, tá, que há aquela alta absurda, ele tende a desvalorizar um pouco, assim como todo movimento de todo ativo. Tudo que sobe, desce, tudo que se desce, sobe, tá? Mas não algo que vai matar a criptomoeda. Como nesse caso aqui, no halving de 2016, a moeda chegou valendo cerca de 600 dólares, abaixo dos 1.000 dólares que chegou valendo ali em 2013. Porém, em 2017 chegou a valer quase 20 mil dólares, com aquela grande alta, que inclusive esse é o atual recorde que pode ser batido daqui a 2 anos, no final de 2021. Vamos ficar na torcida para que isso aconteça e de fato chegue aí aos tais esperados 50 mil dólares. Pois é, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.